Deus, nós te louvamos pela vida da tua filha. Colocamos, ó Deus, diante do Senhor tudo aquilo que o Senhor trouxe ao coração da tua filha, para que nosso coração receba com alegria a palavra do Senhor nessa noite, através da boca da tua filha. Sê com ela, sê com a tua igreja nessa hora, abençoando e iluminando a sua mente para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, graças e paz, amém, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por mais essa noite, por mais esse culto. Glória a Deus, né, por estar aqui. Que essa palavra fale ao seu coração, assim como falou ao meu. E hoje nós vamos decorrer assim primeiro no contexto, né, na história mesmo, até para chegar onde eu quero chegar aqui. E depois a gente traz, né, para nós, aplicando para nós. Mas antes eu gostaria de ler com vocês alguns textos, né, falar para vocês, dar um pano de fundo aí do que eu quero falar. E hoje o tema da minha palavra, da palavra do Senhor, né, que trouxe para nós é saia do cativeiro. E a gente sabe que é do exílio, do cativeiro, explicando a história para vocês, se as meninas quiserem já abrir lá no livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 17. A gente lê, vamos ler primeiro e depois a gente vai falando aqui um pouquinho. Segundo o livro de Reis 20, 17. Amém? Diz assim: está chegando um dia em que tudo que em seu palácio, todos os tesouros que seus antepassados acumularam até agora, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Até mesmo alguns de seus descendentes serão levados para o exílio. Eles se tornarão eunucos e servirão no palácio do rei da Babilônia. Até aqui. Então, aqui, essa passagem, esse pedaço aqui é o profeta Isaías falando ao rei Ezequias, né? Deus estava falando o seguinte: vai vir algo, né? Vai vir já tinha falado antes, já tinha avisado pelo profeta Jeremias, e já estava falando realmente sobre uma sentença por causa da desobediência do povo, né? Povo judeu, né? E por causa dessa desobediência, né, Deus já tinha declarado que havia um exílio. E essa palavra especificamente aqui estava falando para o rei Ezequias, porque ele tinha aberto, né, o palácio para alguns visitantes, e esses visitantes que entraram dentro do palácio para ver tudo era o povo da Babilônia, eram os babilônicos, estavam ali para olhar tudo que tinha dentro. Então vamos continuar no texto e depois a gente continua. Agora vai no capítulo 24, por favor, versículo 1. A gente primeiro vai conhecer essa história e depois a gente vai entender o que Deus quer falar conosco. Amém? Amém? Glória a Deus. Durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu a terra de Judá. Jeoaquim se rendeu e lhe pagou o tributo por 3 anos, mas depois se rebelou. Então o Senhor enviou bandos de saqueadores babilônios, sírios, moabitas e amonitas contra o reino de Judá para destruí-lo, como tinha anunciado por meio de seus profetas. Essas desgraças aconteceram a Judá por ordem do Senhor. Ele havia resolvido expulsar Judá de sua presença por causa dos muitos pecados de Manassés, que havia enchido Jerusalém de sangue inocente. E o Senhor não perdoou esse pecado. Aí pode pular lá para o versículo 8. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar. Reinou em Jerusalém por 3 meses. Sua mãe se chamava Neusta e era filha de Eunatã de Jerusalém. Fez o que era mau aos olhos do Senhor, como seus antepassados. E durante o reinado de Joaquim, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra Jerusalém e a cercaram. O próprio Nabucodonosor chegou à cidade durante o cerco. E então Joaquim, rei de Judá, a rainha mãe, os conselheiros, os comandantes, os oficiais se renderam aos babilônios. No 8º ano do seu reinado, Nabucodonosor levou Joaquim como prisioneiro, conforme o Senhor havia declarado de antemão. Nabucodonosor levou embora todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real. Removeu todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, havia colocado no templo. O rei Nabucodonosor deportou gente de toda a cidade de Jerusalém, incluindo todos os comandantes e os melhores soldados, artífices e ferreiros. 10.000 pessoas ao todo, só ficaram na terra os mais pobres.
Se você não conhece a história do exílio, né, do povo de Judá, né, esse foi né, a base aí para você entender, né, do que nós vamos falar aqui, né, desse exílio, porque, né, desse exílio. E diante desse texto bíblico, nós entendemos aqui, diante dessa história, nós entendemos que aquele cativeiro e aquele exílio havia uma razão e um motivo. E a razão pelo qual eles estavam indo para esse cativeiro era a desobediência, né? A desobediência a Deus estavam levando eles para aquele cativeiro, para aquele exílio, né? Estavam sendo deportados. Muitos foram os avisos, né, e os recados que Deus havia enviado de antemão para eles. Muitos foram até mesmo de ele avisar desse cativeiro. Deus havia pedido, né, para que ele se arrependesse, para que ele se posicionasse outra vez. Mas infelizmente o povo não deu ouvido ao Senhor e infelizmente aconteceu esse cativeiro, esse exílio. Então eu entendo que os cativeiros que eu posso estar, ou que eu já estive, existe uma causa, e não existe a culpa de alguém ou do próprio Deus, é minha. A minha responsabilidade, a minha vida, vai levar ou para a liberdade, ou vai levar para o cativeiro. A forma como eu vivo, a forma como eu ando, ou me leva para viver em liberdade, viver uma vida de liberdade, ser livre no Senhor, ou ela vai me levar num lugar de cativeiro, de prisão, de limites. Então você entende que realmente é uma responsabilidade somente minha, unicamente minha, os cativeiros, que eu estou ou que eu já estive. E hoje, mas eu não quero trazer sobre a sua vida, nem sobre a minha vida, nenhum peso de culpa, ou por alguma coisa que já foi feito, ou que você está. Muito pelo contrário, né? Nessa noite o Senhor quer nos trazer aqui, nos reuniu aqui, para trazer sobre nós estratégias, para que a gente não venha cair mais em nenhum outro cativeiro, em nenhum outro exílio do inimigo, nem de nós mesmos. Né? Como eu falei, somos nós que nos colocamos. Às vezes e muitas vezes somos nós mesmos que abrimos a gaiola, né? Que abrimos a prisão, entramos e ficamos lá dentro, por causa das nossas ações e as nossas atitudes. Então, quais são as situações, né, que nós nos encontramos, né? Quais são as situações que nós reparamos e que estamos numa situação ruim ou difícil, de cativeiro, que foi uma atitude ou uma ação nossa que nos colocou ali. Às vezes eu penso e posso olhar talvez para o meu passado, por exemplo, e penso, eu vivi coisas que poderiam ter sido evitadas se eu tivesse ouvido a voz de Deus, por exemplo. Ou talvez eu estou vivendo diante de uma situação que, se eu tivesse ouvido lá atrás e seguido o que o Senhor tinha, né, para a minha vida, talvez eu não estava vivendo agora, no presente, o que eu estou vivendo. Então a gente precisa estar atento ao que o Senhor está falando conosco. Esse texto falou que, né, de antemão o Senhor havia o quê? Falado. De antemão o Senhor estava anunciando. De antemão Deus estava falando o tempo todo. Deus sempre está falando, né? Deus sempre está anunciando. Deus sempre está dizendo. Deus sempre, nós temos aprendido isso, que Deus está falando, que Deus está proclamando, que Deus está o tempo todo nos dando sinais e movimentos, né, de como fazer, de como sermos guiados, sabe? O que muda e qual é a diferença é que se a gente está atento ou não, se a gente verdadeiramente, nós estamos ouvindo, né? Ouvindo, ontem o Fábio falou no GC, o ouvir não é, né, uma dádiva de simplesmente você dizer que a sua audição está boa. Mas o ouvir, quando a palavra de Deus diz ouvir, quando a palavra de Deus diz ouça, que o Espírito diz, quando a palavra de Deus diz isso, está dizendo se você realmente deixou penetrar dentro do seu coração a palavra, se você verdadeiramente deixou criar raiz dentro de você, ao ponto de você caminhar segundo aquela palavra. Então todas as vezes que Deus está falando, aqueles que têm ouvidos, Deus não quer saber se sua audição está boa, física.
Ele está sabendo assim, será que vocês estão atentos com o que eu tenho falado diariamente sobre a sua vida? Será que você tá, né? Nós estamos atentos às direções e às diretrizes de Deus sobre as nossas vidas? Então é isso que Deus quer de nós. Deus não quer que a gente caia em cativeiro, querido. Às vezes a gente olha o texto e fala, o cativeiro que o Senhor, né, falou, preparou, Deus, né, fez ali, mas não tem nada a ver com Deus. Como eu falei no início, não tem nada a ver com Deus, não tem a ver com as pessoas lá fora, não tem a ver com ninguém, tem a ver comigo mesmo. E nós temos aprendido, eu particularmente tenho aprendido que é eu. Se tem alguém que precisa melhorar, sou eu. Se tem alguém que precisa mudar a conduta, esse alguém sou eu. Se tem alguém que precisa melhorar em tudo, esse alguém sou eu. Porque é muito mais fácil eu dizer que foi o fulano, e por isso eu agi assim, assim, assado. Eu posso dizer, é muito mais prático, mais fácil para mim, mais cômodo para a minha vida. Falar que foi a situação, que foi as circunstâncias, que foi as pessoas, que foi a amizade, que foi isso ou aquilo. Tu quer dizer, Deus, sou eu que preciso, Senhor. E querido, Deus não faz nada externamente antes de fazer internamente. Deus nunca vai fazer lá fora aquilo que Ele precisa fazer dentro. E é por isso que todas as vezes que eu mudei o meu clamor e a minha oração, coisas verdadeiramente começaram a acontecer. Depois que eu parei, Deus, muda o fulano, muda isso, muda essa situação. Deus, depois que eu comecei a dizer, Deus, muda-me, transforma-me, Senhor. Muda o meu falar, muda o meu agir, muda o meu sentir, muda os meus pensamentos contra isso, contra aquilo. Senhor, muda-me, transforma-me. Então, trazer a responsabilidade para mim mesmo, para o meu interior, isso gera mudança externa, porque começou no meu interior primeiro. Então a gente precisa ter essa responsabilidade, poder entender o que Deus tem falado conosco. Amém? Glória a Deus. Então hoje, querida, é estratégia. Eu quero que você pegue isso. Sabe, eu falei, Senhor, eu não sei como que eu vou destrinchar essa palavra. E eu não tenho outra forma de dizer para você senão seco, reto, e é isso. Mas você vai entender. Porque é o simples que vai ligar a chave da sua vida. É o simples que vai mudar. O Evangelho de Deus nunca mudou. As pessoas que enfeitam muito ele, decoram muito ele para ser aceitável. O Evangelho não precisa ser aceitável, ele tem que ser entendido e vivido. Então a gente às vezes enfeita muito, mas hoje, em nome de Jesus, que você entenda no seu espírito o que o Senhor está falando conosco nessa noite. E eu queria que você abrisse lá em Neemias. A gente vai ficar aqui um pouquinho em Neemias agora também. O capítulo 2, do verso 4. E aqui a gente vai começar a entender o que Deus quer que nós façamos para não cair em cativeiros, para a gente não cair em ciladas, para a gente não cair, ficar preso, amarrados durante uma temporada, durante um tempo, presos, limitados, debaixo de domínios, debaixo de tantas coisas ruins. Neemias 2, verso 4 diz assim: Neemias estava dentro do exílio. Ele era um dos prisioneiros. Ele trabalhava no palácio como copeiro, mas o Senhor já estava incomodando alguns para que saísse dali. Alguém precisava se levantar. E ele estava se lamentando ali. Ele já tinha orado, feito algumas coisas. Só quero ler com você aqui para você. O verso 4 diz assim: O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Ele tinha chegado contristado, triste diante do rei. E o rei conhecia ele de muito tempo, Ele vivia ali no palácio, então o semblante dele provavelmente era totalmente diferente. Então quando ele estava triste, ele tinha sabido algumas histórias, do povo e tudo mais. Ele estava triste porque ele queria ir para ajudar, a reconstrução do templo. Então o rei pergunta para ele agora nesse verso aqui, que diz assim: O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar ao Deus dos céus, respondi:
Se lhe parecer bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Eu quero que você preste atenção, olha aqui, ó. Depois de orar ao Deus dos céus, respondi. Aí eu vou te falar uma coisa. Primeiro, o que ele fez? Antes de tomar uma decisão na vida dele, orou. Irmãos, cativeiros é tudo, engloba tudo. Engloba várias ciladas, várias coisas que nós podemos entrar sem precisão. Ele está dizendo que antes dele falar com o rei, ele já estava orando, ele já tinha orado. Então, antes de responder ao rei, quando eu orei, eu respondi. Quando eu orei, eu agi. Quando eu orei, eu tomei aquela decisão. Depois que eu orei, aí eu fui e fiz o que tinha que ser feito. Mas depois que eu orei, aí sim eu tomei uma posição. Mas foi depois que eu orei, eu fui falar com o fulano. Mas depois que eu orei, eu fui aonde tinha que ir. Mas depois que eu orei, porque muitas vezes a gente já quer ir fazendo e falando, né? A gente já quer ir tomando decisões, a gente já quer ir tomando as mãos, a gente já quer ir fazendo tudo, e depois não é uma boa. Você fala o que não deve, você age como não deve, vai em lugares que Deus não mandou ir, e aí é que entra a prisão, é aí onde entra o cativeiro, é aí onde entram os problemas, é aí onde entra, né, aquela coisa, os exílios de dentro de nós, porque nós não oramos. E aqui está nos ensinando o quê? Antes de orar, eu respondi. Antes de responder, eu orei, né? Depois de orar ao Deus dos céus, eu respondi. Então é depois de orar. E aí, como eu falei, o simples, o básico, mas irmãos, é o que faz efeito. É o que não vai mudar. O evangelho não muda, a palavra não muda, as armas que Deus nos deu não vai mudar. Elas sempre serão essas aqui. Só que nós, no dia a dia, nós não fazemos. O problema é que a gente age com tanta ansiedade, com tanto desespero, porque a gente fica ansioso, desesperado porque a situação não muda, ou porque o tempo dela não chega para nós, ou porque a gente não entende de fato o que está acontecendo. Aí a gente, ao invés de esperar, aquietar o coração, colocar o joelho no chão, orar ao Senhor e pedir dele uma resposta, uma solução e uma direção, a gente age de forma totalmente desesperada. E aí entra em brigas desnecessárias, entra em coisas desnecessárias, entra em laços desnecessários, porque não orou antes, porque não teve uma atitude de oração espiritual, uma atitude que deveria ter. Aleluia, aleluia. Agora a gente vai para o texto, continua em Neemias, mas nós vamos para o capítulo 1. E a situação é, Jaqueline já foi, eu tomei algumas decisões já estou dentro da situação, já estou vivendo isso. O que eu faço? Será que não tem solução? Eu vou passar minha vida toda em cativeiro? Eu vou passar minha vida toda dentro desse exílio? Não, o exílio também tem fim. Só que existe um passo a passo para a gente poder fazer. E é aqui onde o Senhor quer nos dar. Então eu quero trazer para vocês algumas estratégias para a gente poder sair do cativeiro. Neemias, capítulo 1, a partir do verso 5. Diz assim: Então disse: Ó Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor. Aqui é a oração dele, antes do capítulo 2, mas eu quis ler primeiro o capítulo 2 com vocês, né? Então a gente vai ler a oração de Neemias. Então vamos lá. Ó Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Vamos parar aqui. Olha a oração. Ele começa a oração se humilhando diante de Deus, reconhecendo o senhorio de Deus. Ele não chega para Deus perguntando: Deus, e aí, a gente vai ficar aqui quanto tempo? Deus, por que isso aqui aconteceu? Nem é da minha época.
Eu nem nasci lá naquele tempo, nem eu estava lá. Senhor, o Senhor vai resolver isso aqui quando? Deus, mas por que isso aqui? Senhor, mas por que aquilo? Deus, não. Ele começa dizendo, ó Senhor Deus dos céus. Ele começa adorando. Ele começa se humilhando, reconhecendo o senhorio diante de Deus. Reconhecendo quem Deus é, quem o Senhor é na vida dele. E aí a gente vai dar continuidade. Então a primeira estratégia que nós temos, dentro desse pequeno trecho aqui, é se humilhar. Se humilhar diante de Deus. Reconhecer o senhorio de Deus, para que você possa sair dos cativeiros. Vamos continuar, verso 6. Ouve minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido aos teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio de teu servo Moisés. Vamos parar aqui. Ele está reconhecendo um erro, não só dele. Ele está pegando toda a situação para ele. Ele está dizendo, olha pai, aquele povo pecou, aquele povo errou, aquele rei. Porque esse cativeiro foi por causa de um rei chamado Manassés, que trouxe de volta todos os pecados de Acabe para dentro do templo, fez coisas abomináveis. Então ele poderia falar, não Deus, ó, o fulano que pecou, fulano errou, olha para isso, ele é justo, o Senhor é isso, o Senhor é muito justo, o Senhor, Deus fez, não, ele está dizendo, nós pecamos, nós erramos, nós fizemos aquilo que era mal a ti. Senhor, ouve a nossa oração. Mas ele está dizendo assim, é uma oração de arrependimento, uma oração de confissão de pecado. Então, para a gente sair dos cativeiros, nós precisamos nos humilhar diante de Deus, reconhecer o senhorio e depois nos arrepender e confessar. Mas não é arrepender confessando, nos humilhando, arrependendo, trazendo para si, como eu falei no início, trazendo para si mesmo. Senhor, nós erramos, nós pecamos, nós fizemos o que era mal diante de ti. Mas ouve a nossa oração, né? Não é uma oração soberba. É por isso que eu falo que ele primeiro se humilhou. Porque se ele chegasse com o coração altivo, né, soberbo diante de Deus, ele falaria qualquer outra coisa. Mas não, ele começa a sua oração se arrependendo, se humilhando diante de Deus. Então eu não sei qual é a situação, né, que você se encontra ou que já se encontrou. Mas irmãos, isso aqui é para a nossa vida. É a vida diária. Quando a gente se aproxima de Deus, a gente tem que reconhecer primeiro quem Ele é em nós e quem Ele é sobre nossas vidas, sobre a terra, e nos humilhar assim, arrependidos, confessando, trazendo para dentro de nós o que nós precisamos, e nenhuma acusação fora, mas aqui dentro. Foi isso que Ele fez. Vamos continuar com o texto. Verso 8 diz, por favor, lembra-te do que disseste ao teu servo Moisés. Irmãos, Deus precisa de alguma coisa? Não. Ele está trazendo à memória a Ele mesmo. Ele está trazendo a memória, Ele está trazendo a situação, as promessas de Deus ali diante dele. Vamos continuar. Se forem fiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome. O povo que tu resgataste com teu grande poder e com tua forte mão é teu servo. Ele está dizendo, Senhor, lembra. Eu sei que o Senhor falou sobre esse exílio, mas o Senhor também falou que se a gente se arrependesse, que se a gente se voltasse para Ti, o Senhor ia nos livrar. Então Ele não estava trazendo a memória de Deus. Deus não precisa lembrar de nada. Ele estava trazendo a memória a Ele mesmo. E aí nos lembra aquele versículo que nós devemos fazer o quê? Trazer à memória aquilo que nos dá esperança, que é a palavra de Deus, que são aquilo que o Senhor falou. E Ele estava fazendo exatamente, Ele segue uma linha. E é isso que eu quero trazer para você. Ele segue uma linha em sua oração. Ele segue uma estratégia em oração. E é essa estratégia que a gente tem que pegar e se agarrar. Então Ele vem reconhecendo, se humilhando diante do senhorio de Deus. Ele vem se arrependendo e confessando o pecado dele, incluindo Ele mesmo dentro de toda aquela situação. E depois Ele traz a memória
A palavra que Deus havia liberado há muito tempo atrás, através dos seus profetas, para dizer: Senhor, eu sei que o Senhor tinha nos alertado a respeito disso. Eu sei que o Senhor me alertou sobre várias das coisas. Eu sei, Deus, que eu estou nessa situação por causa de muitas coisas que eu fiz, que eu falei. Mas eu sei também, Deus, que Tu és misericordioso. Eu também sei, Deus, que se voltarmos para Ti, o Senhor também nos ouve. Eu também sei, Deus, que se o Senhor voltar para nós, se nós nos voltarmos para Ti, o Senhor nos ouve e vai nos tirar desse cativeiro, e vai nos tirar desse exílio. Era isso que eu estava falando. Eu também sei, Senhor, quem Tu és. Eu também sei, Deus, que Tu és Deus. Aleluia. Irmãos, se a gente segue isso aqui, tanto para sair como para não entrar, a gente vai ser bem sucedido. Mas para chegar diante dele, irmão, eu preciso descer. Eu preciso descer. Para chegar diante do Senhor, eu preciso saber também. Eu sei que Deus ouve nossa oração, nosso coração, às vezes nosso choro, nossa lágrima, às vezes, muitas vezes até o nosso silêncio, quando nós não conseguimos abrir a boca. Mas o meu coração sempre, e a minha postura sempre, deve ser sempre de temor diante de quem eu estou. Em nome de Jesus. Vamos continuar? Então ele traz aqui à memória as promessas de Deus sobre a vida dele. Irmãos, e dentro desse contexto, dentro aqui, eu quero introduzir a história de Daniel, só para eu te mostrar uma coisa. Abre para mim, Camu. Daniel, verso 9. Todos esses personagens aqui, reais, dessa história real, eles estavam exilados também. Tanto Neemias e agora Daniel também estava dentro desse contexto de exílio. Daniel, verso 9. Eu só quero te mostrar algo. Capítulo 9, verso 2. Daniel 9, verso 2. Diz assim: nesse primeiro ano, eu, Daniel, ao estudar a palavra do Senhor revelada ao profeta Jeremias, compreendi que Jerusalém deveria permanecer desolada por 70 anos. E então me voltei para o Senhor Deus e supliquei a Ele com oração e jejum. Diga, humilhação. Parece com alguém? Também vesti pano de saco e coloquei cinza sobre a cabeça. Orei ao Senhor meu Deus e confessei. Tem alguma semelhança? Ó Senhor, és Deus grande e temível. Tu guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Contudo, nós pecamos e fizemos mal. Fomos rebeldes contra ti, desprezamos teus mandamentos e estatutos. Pula lá para o verso 20. Continuei a orar e a confessar meu pecado e o pecado de meu povo Israel, suplicando ao Senhor meu Deus por Jerusalém, seu santo monte. E enquanto eu orava, Gabriel, que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim depressa, na hora do sacrifício da tarde. E ele me explicou: Daniel, eu vim lhe dar percepção e entendimento. E assim que você começou a orar, foi dada uma ordem. Diga, uma ordem. Uma ordem. E agora estou aqui para lhe dizer qual foi essa ordem. Diga, essa ordem. Pois você é muito precioso para Deus. Ouça com atenção para entender o significado de sua visão. Irmão, o clamor não mudou. Você percebeu? Neemias entra diante de Deus, reconhecendo o senhorio de Deus, se humilhando, se arrependendo, confessando o pecado dele, do povo, se incluindo junto. Vem Daniel. E eles estavam, né? Daniel também estava, né, no exílio. Neemias saiu antes, né? Bem antes. Mas Daniel ficou por um bom tempo. Acho que até o final. Quase foi até o final. Mas a oração aqui não mudou. O clamor continuou o mesmo. Reconhecimento de quem Deus é. Humilhação. Arrependimento, confissão. Daniel continuou com a mesma linha. Será que tinha alguma coisa em comum? Será que eles conversaram entre si? Não. Mas é porque não muda.
A forma que nós acheguemos diante de Deus não pode mudar. Ela precisa sempre ser a mesma, com humilhação, com temor, confessando, se incluindo, estando diante do Senhor, arrependido. É dessa forma que nós nos achegamos diante de Deus. O caminho ainda é o mesmo. E é esse percurso que eles estavam fazendo, que os homens de Deus, homens e mulheres de Deus aqui estavam fazendo. Todas as vezes que eles precisavam ou estavam diante de uma situação, o caminho era o mesmo, o clamor era o mesmo. Era arrependimento, era humilhação, era confissão, era entrega. E é isso que nós precisamos. Nos achegar diante de Deus dessa maneira, nos humilhando, confessando, nos incluindo, não responsabilizando mais o outro, mas nos incluindo junto, para encontrar de Deus uma resposta. Daniel encontrou uma resposta, Neemias encontrou favor diante do rei, Neemias foi liberado, ainda achou cartas, provisões, tudo que ele precisava para sair dali, para poder fazer o que ele precisava ter feito. Daniel teve a resposta, Daniel teve uma ordem dada para poder ir e responder o que ele precisava, para tirar a dúvida que ele precisava, para esclarecer as coisas que ele precisava, para direcionar as coisas que ele precisava. Eu e você precisamos de direções, sim ou não? Eu e você precisamos estar no caminho, nós precisamos de diretrizes, nós precisamos de Deus, nós precisamos que Deus nos clareie em coisas, nós precisamos que Deus abra os nossos olhos, nós precisamos de muitas coisas em Deus, só que nós precisamos fazer e seguir esse caminho. O caminho não vai mudar. Não é porque estamos aqui hoje que o clamor mudou, que a oração de temor e tremor diante de Deus mudou, que o clamor e a súplica, o momento de nos humilharmos diante do Senhor mudou. Não mudou. Nós precisamos continuar a estar jogados ao chão diante do Senhor e reconhecendo quem Ele é, quer respostas do Senhor, quer uma ordem dada por Deus para nos dar, para te dar uma palavra, para nos dar uma palavra. Nós precisamos seguir essa estratégia de humilhação, arrependimento, confissão, de trazer a palavra sobre nós, de vencer o que precisamos vencer, trazendo o Senhor. Eu sei como esses homens fizeram. Daniel foi buscar na palavra a resposta que ele tinha. Está falando no início que ele foi para onde? Ele estava estudando o profeta Jeremias. Ele estava estudando a palavra para encontrar a resposta. E Daniel disse o seguinte, dentro desse contexto, de toda a história, vocês podem ler depois, mas é que ele já sabia que o tempo de exílio estava se aproximando. E ele estava buscando uma resposta, ele estava buscando um porquê de Deus, mas ele soube se achegar diante de Deus. O problema da falta de respostas é porque nós não sabemos nos achegar diante de Deus. O problema da falta de respostas é porque a gente não sabe seguir uma linha, um caminho que muitos já seguiram. E se teve sucesso para eles, e se eu seguir o que eles estão falando, eu também terei o mesmo sucesso. Eu vou ouvir. Eu vou ouvir o que Deus tem para minha vida. Eu também vou ouvir a direção. Agora, irmãos, é ouvido atento. Ouvido atento. O ouvido atento para entender o que Deus está falando comigo, para encontrar as diretrizes da minha vida, no que eu preciso fazer, para onde eu preciso ir, para onde eu preciso ficar. O que eu tenho que fazer? O caminho é esse aqui, não vai mudar. E foi isso que o Espírito Santo colocou no meu coração. O clamor não muda, minha filha. O caminho ainda é o mesmo. A palavra ainda é a mesma. O Evangelho de Jesus ainda é o mesmo. Ele continua o mesmo. Jesus não mudou nada. Jesus não mudou nada. Jesus não acrescentou nada. Jesus veio respeitando tudo. Jesus veio caminhando e seguindo tudo. Jesus veio caminhando num percurso da palavra que vinha. Ele sabia exatamente tudo. E por mais que a gente diga, mas Ele é a própria palavra, Ele é o próprio Deus. Não, Ele é homem. E Ele estava também 100% homem. E Ele sabia exatamente de todas as limitações que um homem podia ter. Mas Jesus não veio desfazendo nada. Jesus veio simplesmente cumprindo tudo. Irmãos, nós precisamos seguir isso.
como eu falei, às vezes a gente enfeita muito. A gente quer coisa muito decorada. Mas o Evangelho de Jesus nunca vai mudar para ser aceito. Ele sempre será, o que foi, o que sempre foi. E como os filhos de Deus, como os servos de Deus, a gente só precisa se curvar diante disso, entender a mensagem de Jesus, entender a sua palavra e seguir. Não há, sabe, a gente ficar pensando muito. Nós temos isso aqui, ó, palavra. Nós temos as estratégias. E é isso que Deus quer trazer para nós. As direções, os alertas, os sinais. Toda a palavra está aí diante de nós, a favor de nós, disponível ainda para nós. Por que não decorrê-la? Por que não mergulhar? Por que não aprender? Irmão, Daniel era um homem extraordinário. O homem viu visões, o homem teve profecias tão profundas, mas ele estava ali estudando os profetas. Ele estava estudando o que tinha em mãos. Ele estava estudando, tentando entender o que Deus está falando. Será que nós estamos tentando entender o que Deus está falando? Será que nós estamos tentando entender o que o Senhor está clamando, o que o Espírito está bravando sobre nossas vidas nesses dias? Nós precisamos nos ligar ao Senhor e ao Espírito de Deus, e nos conectar ao que Ele tem falado, o que Ele tem clamado diariamente. Diariamente, esse é o clamor do Espírito sobre nós. Ouvidos atentos, coração conectado. Ouvidos atentos, coração conectado. Ouvidos atentos e corações conectados. Porque Ele vai falar, porque Ele está proclamando, Ele está avisando, Ele está alertando. E nós precisamos estar conectados em nome de Jesus. Irmãos, o Senhor é grande, grandioso e poderoso, e quer usar eu e você para fazer coisas também grandiosas. Ele quer nos levantar de um lugar de comodismo, um lugar, sabe, de sequidão, de um lugar de paralisação, de um lugar de prisão, para nos colocar avante, para nos levar para longe, para nos levar em liberdade. Mas isso sou eu que tenho que querer. Sair desse cadeado eu tenho que abrir. O pior de tudo é que a chave está na minha mão, e muitas vezes eu não abro o cadeado para sair de lá. E eu preciso tomar uma decisão, eu preciso tomar uma postura de não aceitar mais a viver da mesma maneira, de não aceitar mais a viver da mesma forma, de não se acomodar mais em viver nesse limite, nesse nível que você está. É um momento de você avançar, é um tempo de você ir mais pra frente, é um tempo de ir pra avante. O Senhor caminha, querido, Ele não para, Ele não para, o Senhor não está parado, nada dele é parado, tudo dele tem vida, tudo dele está em movimento, o céu está em movimento, tudo está em movimento. Eu preciso caminhar, sou eu que tenho que ir, sou eu que tenho que dizer: Senhor, eu estou aqui. Mas eu não quero, eu não posso aceitar mais esses exílios na minha vida. Eu não posso mais aceitar a colocar um travesseiro dentro dessa prisão, me acomodar com ela e achar que está tudo bem para mim viver dessa maneira. Está confortável, ninguém me incomoda. Mas ei, se você não se incomodar, se você não começar a colocar, se você não se conformar, irmão, se você não começar a colocar uma inconformidade dentro do seu coração, se você não começar a dizer: não, essa não é a vida que Deus escolheu para mim, não, essa não é a vida que Deus escolheu para mim, isso não é o que Deus tem para minha vida, esse não é o destino que Deus me escolheu para mim. Deus tem muito mais para minha vida, Deus tem muito mais para mim. Quando você começa a se conformar, você pode ter certeza que nessa prisão você não fica mais. Você vai começar a andar em liberdade. Você vai começar a viver coisas que você ainda não viveu.
vai começar a voar de uma maneira diferente. Vai começar a ver coisas que você não via. Dentro da prisão você não vê o céu. Você não vê ele por completo. Você não sente nada por completo. Meu Deus. Você não vive nada por completo. Dentro da prisão você só está limitado. Chega disso. Chega disso. Esse é o clamor do Espírito nessa noite. Isso é o que o Espírito Santo de Deus está dizendo. Chega disso. Chega disso. Chega disso, porque eu estou bravando. Talvez você tenha sentido um incômodo. E esse incômodo é o Espírito Santo sacudindo dentro de você, dizendo: ei, chegou a hora, chegou o tempo, chegou o momento agora. Voa, sai dessa prisão. Começa a ver e experimentar as coisas que eu tenho para a sua vida. Aleluia, fique de pé, em nome de Jesus. Oh, aleluia, rabaxê cantar alabarabás. Oh, rabaxori andar alabaxeri alabarabás. Rambara alabaxoro roroxeira alabás. Gostaria que você ficasse com seus olhos fechados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, rabaxori cantar alabaxora alabarabás. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito. Oh, não importa. Não importa se tá, se já esteve. Mas a verdade é que o Senhor tem algo para a sua vida nessa noite. Tem algo para nós nessa noite, em nome de Jesus. Olha, Senhor Deus, nos humilhamos diante de Ti nessa noite, reconhecendo quem Tu és diante de nós, Deus, o Deus Todo-Poderoso. Reconhecendo o Teu senhorio. Reconhecendo o Teu senhorio, Senhor, sobre nossas vidas. Nos humilhamos, nos arrependemos diante de Ti. Pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que não Te ouvimos. Por todas as vezes, Senhor Deus querido, que não demos ouvidos, que não obedecemos a Tua palavra. Nos confessamos, Pai, o nosso pecado diante de Ti. Nos arrependemos diante do Senhor, Deus. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Nós nos humilhamos diante de Ti. Nos humilhamos diante de Ti. Nos humilhamos diante do Senhor, Pai. Arrependidos diante de Ti, Deus. Nós queremos aquilo que Tu queres. Nós queremos aquilo que o Senhor deseja para nós. Nós queremos aquilo que o Senhor deseja para nós, em nome de Jesus. Queremos andar segundo a Tua palavra, Deus. Queremos dar ouvidos a Ti, Senhor. Queremos dar ouvidos a Ti, Senhor, de todo o nosso coração, de todo o nosso ser. Oh Deus, não só por um momento, não só por uma estação, mas pela nossa vida toda, pela nossa vida inteira. Deus, queremos dar ouvidos a Ti. Queremos dar ouvidos, Pai, de todo o nosso ser, ao Teu Espírito, aquilo que Ele tem falado para nós, em nome do Senhor Jesus.